Oi, gente. Eu vim aqui hoje gravar esse vídeo para orientar vocês. É mais um vídeo de instrução, de tomar cuidado, porque eu tenho pesquisado e tenho achado poucos vídeos sobre isso na internet. Então eu decidi gravar esse vídeo como forma de orientação para muitas pessoas que devem estar com uma dor de barriga, uma colite, não sabe por quê, e não recebe uma orientação adequada dos médicos, da rede de saúde. Então eu vim gravar esse vídeo para orientar vocês sobre uma bactéria pouco conhecida no Brasil, mas muito famosa nos Estados Unidos, que é a Clostridium difficile. É engraçado que até no livro do John Green, que eu li recentemente, chamado Tartarugas até lá embaixo, a protagonista fala que ela tem medo de adquirir essa bactéria, de tão popular que já é ela lá nos Estados Unidos. E ela também é popular no Canadá, no Reino Unido. Parece que o conhecimento sobre ela lá é muito mais comum do que aqui no Brasil. Então é muito interessante esse vídeo como forma de orientação para as pessoas que podem estar passando por isso, ou conhecem alguém que está passando e não tem um diagnóstico. Então é mais ou menos para isso. A Clostridium, ela conseguiu evoluir com o passar dos tempos e alguns estudos foram feitos demonstrando a sua evolução, a criação de cepas que ela foi criando para se tornar resistente aos tratamentos que vinham sendo feitos para controlar ela. Então, atualmente ela tem algumas cepas. Existem umas cepas mais brandas e existem umas cepas mais agressivas. E essas cepas, não tem como determinar qual cepa que a pessoa tem sem fazer os exames necessários. Então, assim, geralmente os sintomas ajudam. Por exemplo, se você tem uma diarreia leve, ela passa assim, terminando o antibiótico ou tomando probiótico. Geralmente eu acredito que são as cepas leves, mas existem as cepas muito mais agressivas que elas não passam, elas se proliferam e elas vão agredindo o corpo. Começa pelo intestino e vai subindo para os órgãos superiores. E essas cepas são mais agressivas. Elas foram conhecidas pela medicina a partir de 2009, que já foi observando que tinham umas cepas muito mais agressivas. Geralmente, muito se fala sobre a Clostridium em ambiente hospitalar, em gente idosa e criança, que tem mais vulnerabilidade, pouca resistência. Mas, na verdade, ninguém está imune à bactéria. Impossível. Como ela está diretamente relacionada a hospitais, a imunidade baixa e ao uso concomitante de antibiótico, é uma coisa que a pessoa precisa ficar atenta, porque ela consegue também ser contagiosa. Ela consegue viver no ambiente hospitalar, por exemplo, muito tempo. E desinfetante comum de residência não consegue eliminar ela. Então é realmente o caso da pessoa ter resistência, criar higiene muito forte contra ela e evitar ao máximo se expor a esse tipo de ambiente e a pessoas com essa deficiência ou com o diagnóstico já confirmado da Clostridium. No fundo, como eu te falei, o fator de risco verdadeiro, tirando o hospital para Clostridium, é tomar antibiótico. E um dos antibióticos mais conhecidos que estão diretamente ligados à bactéria é amoxicilina, azitromicina, levofloxacino e cefalexina, a família dos inas. Mas assim, os estudos médicos e científicos atuais dizem que esses antibióticos estão realmente ligados ao uso, à propagação da Clostridium. Só que assim, qualquer antibiótico que você toma pode causar isso. Por quê? Porque o antibiótico ele serve para matar uma infecção bacteriológica no seu corpo. Ou seja, o antibiótico, quando você toma, ele não sabe filtrar
as bactérias boas e as bactérias ruins. Se você tá com alguma infecção bacteriológica, o antibiótico vai entrar e vai matar tudo. Seja boas ou ruins, ele vai matar tudo e você vai conseguir sarar. Só que você pode sarar e ter reações. Reações ou efeitos colaterais, né? Reações, na verdade, sobre as bactérias boas que ele matou, porque você fica muito vulnerável. Como os antibióticos têm esse tipo de ação, é muito importante você ficar atento a tomar antibiótico e as reações indesejadas que ele pode causar em você, porque ele pode trazer a Clostridium difficile no seu organismo, ou ele pode proliferar aquela Clostridium que você já tem, só que por você ser assintomático, você não tinha nenhuma reação desagradável por ter ela no intestino, mas veio o antibiótico, prolifera a quantidade de Clostridium que você tem e você começa a ter sintomas. Então, em casos mais simples, a Clostridium ela se dá pelo antibiótico. Então, é uma coisa assim que os médicos não falam, que você pode ter esse risco ao tomar antibiótico e eles não te orientam direito. Então, esse vídeo é para também orientar as pessoas que tomam antibiótico e não fazem uso de algum remédio para a flora intestinal. É muito importante você tomar o antibiótico e tomar um probiótico junto, porque ao passo que o antibiótico vai matando tudo que ele vê por dentro do seu corpo, inclusive as suas bactérias boas, vem o probiótico e ajuda um pouco a equilibrar isso, né? Porque assim, os probióticos hoje em dia, eles têm a quantidade específica de bactérias. A nossa microbiota é povoada por milhares de bactérias. Os probióticos ajudam as bactérias mais específicas. Melhor tomar do que não tomar e sofrer sequelas mais graves ao longo do tempo. Então, os sintomas geralmente de quem toma antibiótico e sofre alguma reação que pode estar relacionada com a bactéria é dor abdominal, é cólica que você não sabe determinar de onde veio, febre. Geralmente a febre é um dos grandes sintomas do corpo para dizer que tem alguma coisa errada. Enjoo, não está com vontade de comer. Se você tem diarreia, se você, por exemplo, tomou antibiótico, amoxicilina, azitromicina, levofloxacino ou qualquer antibiótico e de repente teve uma dor de barriga, teve uma diarreia e essa diarreia não passa, é muito importante outra coisa, ler a bula. A bula ajuda muito a você ter um norte na vida quando tiver mal. Inclusive ela fala sobre a Clostridium, as bulas de antibiótico. Pelo menos esses de amplo espectro, como a azitromicina, a amoxicilina, eles falam. Se no decorrer do tratamento deste antibiótico você sentir uma dor abdominal indesejada, que não passa, uma diarreia que também surgiu sem explicação, pare o antibiótico imediatamente e procure ajuda médica, porque você pode estar infectado com a Clostridium. É uma coisa que quase ninguém faz, mas é muito importante fazer, é ler a bula para saber os riscos que podem causar, algumas bactérias que podem vir junto com os danos causados pelo antibiótico, né? Porque ao passo que ele ajuda a matar aquela infecção que você está, ele também colabora para o seu organismo estar vulnerável a bactérias nocivas que podem te matar. A Clostridium é uma delas, Salmonelas é outra delas. Só que a Salmonella até é outra situação, né? Mas então, pode ser rotavírus também, que também é muito agressivo. Mas é muito importante fazer isso. Quando você tomar antibiótico, eu sugiro, na minha leve experiência, ler a bula. Primeira coisa, ler a bula. E concomitantemente a isso, não deixar de tomar antibiótico e
com probiótico junto. Vários por aí. Existe enterogermina, existe floratil, existe o Bio 20, Top 20. Ah, eu esqueci o nome dele. Top 20, Bio 20. Mas assim, de cara, o enterogermina pode ajudar, o floratil pode ajudar, se você não tem alguma restrição a leite, porque o floratil tem leite e tem lactose. Então, assim, toma o enterogermina, que ele é líquido e a ação dele eu acredito que seja muito rápida e ele passa pelo estômago imune e chega no intestino intacto para poder te ajudar. Então, um dos principais sintomas que você tem ao tomar antibiótico e pode estar relacionada com a Clostridium é uma dor abdominal desconhecida. Você está tomando antibiótico ou durante ou depois do fim do antibiótico, você pode se deparar com essa dor abdominal. E aí, de repente, essa dor passa para uma diarreia. E é aí que pode também estar a causa da Clostridium. Às vezes você vai no médico e ele fala que é uma virose, que acontece, que você come alguma comida estranha. Mas assim, não leve a sério. Se você tomou antibiótico, você está no grupo de risco para ter desenvolvido a Clostridium. Por isso que é importante o uso de lactobacilos, porque ao passo que o antibiótico vai matando as bactérias nocivas e as bactérias benéficas para o seu corpo, o probiótico vai repovoando isso no seu corpo. Se você não tomou, você realmente está vulnerável, mais vulnerável ainda à Clostridium. Então, esse é um dos sintomas. Você pode também ter febre, você pode ter enjoo, e a febre nada mais é do que dizer que tem alguma coisa errada no seu corpo. E é uma coisa que para você ficar atento, porque quanto mais cedo você perceber que você pode estar com a bactéria, mais rápido você consegue agir contra ela. E mais rápido e menos ainda são os efeitos colaterais e as sequelas que ela pode deixar. Então é meio que isso assim que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo introdutório. Eu quero dividir ele em algumas partes. E a primeira é falar de maneira geral sobre a Clostridium, os sintomas, o que você pode fazer para evitar esse tipo de agressão, que é tomar o probiótico junto, e o que você fazer se por acaso você desenvolveu essa bactéria e não sabe o que fazer, ou você está com suspeita ou conhece alguém que pode estar e você quer ajudar. Geralmente muitas pessoas que estão com diarreia, porque eu acabo participando de grupos de saúde no Facebook. Tem até um grupo nos Estados Unidos que é só de Clostridium. Para vocês terem ideia, que às vezes eu falo que é famoso e ninguém leva a sério, mas realmente até no Facebook tem grupo próprio para Clostridium. Mas aqui no Brasil tem uns grupos que eu sigo, mas não é só de Clostridium, às vezes é de pessoas que estão com o intestino debilitado, estão com muito enjoo, estão com diarreia, não sabem o que aconteceu, o que eles podem fazer. Como eles veem o meu relato sobre Clostridium, eles ficam um pouco assustados, eles me procuram para saber se não é, querem alguma ajuda, uma orientação. Então, assim, eu fiz esse vídeo, eu tenho como intenção falar basicamente o que é a Clostridium. É tipo um Globo Repórter, de onde vem, como se procriam, como se tratar, para essas pessoas que geralmente procuram ajuda e às vezes eu não atendo na mesma hora e eu levo isso muito a sério. Alguém com uma suspeita que seja da Clostridium e às vezes por eu não poder responder na hora, às vezes a pessoa fica se prejudicando, né? E esperando uma resposta minha. Então eu já fiz esse vídeo como forma de, tipo, maneira geral, o que a pessoa pode ter e o que a pessoa pode fazer. Eu desejo que você não tenha e que você não passe por isso, mas se por acaso você tiver, que isso sirva de ajuda. Outro fator também muito importante para a disseminação da bactéria, não é, além do antibiótico, é você estar com seu emocional abalado. Acredite se quiser, mas o emocional tem muito a ver com a bactéria, porque existem muitos estudos já que comprovam que muitas células, ou quase todas as células nervosas do organismo estão localizadas no intestino.
Então, se você tá para baixo, se você sofreu uma decepção muito grande, ou você tá meio triste, meio depressivo, ou aconteceu alguma coisa que te deixou muito abalado na sua vida e você não conseguiu superar, você deixou as defesas do seu organismo abertas. Na sequência, você toma um antibiótico, ajuda a abrir as suas defesas. Ajuda a sua imunidade ficar fragilizada. E bactérias nocivas como essa, que pouco se ouve falar no Brasil, entrar no seu organismo ou se proliferar dentro dele e você ser uma vítima, sem querer, dessa bactéria, porque ela é induzida pelo probiótico. A imunidade do corpo está baixa, né? Por isso que você está tomando antibiótico, então isso já é um agravante. E o seu emocional estar abalado é quase que A mais B igual a Clostridium. Por isso que é um vídeo que é muito orientador. Eu quero que as pessoas se atentem a isso e não deixe só por conta do médico ou da medicina, que às vezes não consegue atender rigorosamente como é devido a algumas pessoas, né? Porque às vezes você chega mal no hospital e o médico olha para você e fala é virose, mas baseado em quê? Se você está com diarreia, você toma um antibiótico, ou você está, sei lá, com algum desconforto que você não sabe o que que é. Eu acho que só pode falar que está com virose se você já fez exames que anularam outros tipos de doença, outros tipos de bactéria, rotavírus, salmonela, o que quer que seja, sabe? Mas dizer simplesmente que é virose sem ter nenhum embasamento, eu acho muito arriscado. Só se você chega no hospital e fala, nossa, eu comi uma coisa que me fez muito mal, eu tô tentando melhorar e nada. Aí pode ser sim, virose, não sei o que, mas assim, tomou antibiótico, tá com dor abdominal, tá com diarreia, meu, faz exame. Só com o exame que eu acho que o médico pode ter embasamento criterioso para falar assim, a gente fez exame e não achou nada, então vamos fazer a primeira iniciativa de tratar você enquanto a gente vai pesquisando outras coisas ou enquanto você não melhora. Como isso não é muito feito aqui no Brasil, na rede pública ou até nos pronto-socorros privados, fica esse vídeo como uma orientação para vocês. Se você tomou antibiótico, se o seu emocional está abalado ou sofreu algum abalo muito severo, sua imunidade baixou, você está com diarreia, você está com dor abdominal, enjoo, febre, faz o exame de fezes, assim de cara. Faz o exame de fezes, faz o exame de sangue para saber a quantidade de leucócitos, porque os leucócitos também falam se está com alguma inflamação séria. Se junta os leucócitos altos com alguma bactéria diagnosticada no seu exame, você já consegue se anteceder a toda aqueles atendimentos desnecessários de hospital, dizendo que é virose ou ignorando os seus sintomas físicos, né? Porque às vezes no fundo você precisa se cuidar, você levar você a sério, porque às vezes deixar isso na mão dos médicos, que às vezes resume tudo a virose, pode te prejudicar a longo prazo. E essa bactéria, ela é muito mortal porque ela começa no intestino e aí ela vai comendo o intestino, ela vai se proliferando, vai causando as pseudomembranas no intestino, por isso que tudo que para no seu intestino dá diarreia e ela vai subindo, porque ela é uma infecção. Então os leucócitos vão aumentando, o seu corpo vai perdendo defesa, vai baixando mais a imunidade, então do intestino ela pode subir para os outros órgãos e tomar parte de todo o seu corpo, dar uma infecção generalizada e você morrer, assim, em questão de semanas ou meses, dependendo da sua resistência física. Por isso que eu gostaria muito de que esse vídeo ajudasse muitas pessoas que podem estar com essa bactéria e não sabem.